Após meses de tensão, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou na madrugada da quinta-feira do dia 24 de fevereiro de 2022 uma operação especial para invadir a Ucrânia. Desde então, o mundo passou a presenciar um novo capítulo na história geopolítica e a Ucrânia passou a viver momentos de grande tensão, com inúmeras pessoas desesperadas tentando fugir para outros países. O confronto que ainda está acontecendo já custou centenas de vidas. Porém, nem todos entendem o motivo desse conflito. E para você compreender de uma vez por todas o que está acontecendo, vou explicar um resumo da história dos dois países e dos eventos que desencadearam o confronto. Salve, salve rapaziada, meu nome é Job Nunes e esse é o canal Essência Questionadora, um canal dedicado a questionar, refletir e debater sobre as coisas. Hoje nós iremos explicar o motivo do conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, que não é uma coisa boa de ser comentada, mas para o pessoal que ainda não entende o motivo, a gente irá explicar. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, a Rússia e a Ucrânia compartilham um mesmo ancestral cultural comum, que é a Rússia de Kiev, que foi uma confederação de tribos eslavas da Idade Média que se estabeleceu no leste da Europa no século IX. Esses povos, que eram conhecidos como Rus, daí o nome Rússia, criaram a cidade de Kiev, que existe até hoje e é a capital da Ucrânia. Mas logo depois da invasão dos mongóis no século XIII e da conquista polonesa e lituana do território da atual Ucrânia, os dois povos passaram séculos separados até serem unificados novamente pelo Império Russo entre os séculos XVI e XVIII. Passando um pouco à frente, pessoal, o Império Russo acaba e surge então a União Soviética. Com o fim do Império Russo, com a Revolução de 1917, surge a União Soviética em 1922, em que foram criadas uma série de repúblicas para subdividir o país, entre elas a República da Ucrânia. Uma coisa bastante importante, pessoal, é que durante a ditadura de Stalin, os ucranianos vivenciaram o Holodomor, uma grande fome dos anos de 1930 que dizimou mais de 20% de sua população. Após a Segunda Guerra Mundial, que findou-se em 1945, surge em 1947 a Guerra Fria, que foi um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Com isso, em 1949 surge a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma aliança militar entre os países da América do Norte e Europa, criada com a liderança dos Estados Unidos. E o principal objetivo da OTAN era conter a expansão da União Soviética e do comunismo. No ano de 1954, já sem o governo de Stalin, Nikita Khrushchev, líder da União Soviética, transferiu o controle da península da Crimeia para a Ucrânia, como um presente para fortalecer os laços entre as duas nações. Mas anos depois, essa região passou a ser alvo de conflitos entre os dois países. Um ano depois desse presente da União Soviética à Ucrânia, e em resposta à OTAN, a União Soviética criou, em 1955, o Pacto de Varsóvia, apoiado pelos países do Bloco Socialista, e o principal objetivo era estabelecer um compromisso de ajuda mútua entre os países em caso de agressões militares. Dando um salto histórico, pessoal, no dia 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética, renuncia formalmente ao cargo, encerrando a existência do país como o conhecíamos até então. E cada ex-república que fazia parte do território se torna um estado independente. Com esse fim da União Soviética, o enorme território soviético foi dividido em 15 repúblicas independentes, e uma delas seria a Ucrânia. Por isso o russo é o idioma mais amplamente falado na Ucrânia, e os laços culturais seguem fortes até hoje. Assim, pela primeira vez desde a Idade Média, os ucranianos puderam
constituir seu próprio Estado soberano a partir de um referendo, com 90% dos ucranianos votando pela independência. E uma coisa importantíssima também, pessoal, é que em 1994 a Ucrânia entregou antigas ogivas nucleares soviéticas que estavam em seu solo à Rússia, com a condição de que suas fronteiras fossem respeitadas, o que constituiu o Memorando de Budapeste. Com esse colapso da União Soviética, a OTAN deu início à sua expansão para o leste e incorporou algumas ex-repúblicas soviéticas, como Lituânia, Letônia, Estônia, além de Polônia, Romênia e outros países com certa proximidade da Rússia. E essa expansão da OTAN nunca foi vista com bons olhos pela Rússia, tanto é que o Kremlin enxerga essas estratégias da OTAN de aproximação do território russo como uma ameaça existencial, porque 7 décadas depois a OTAN cresceu e hoje conta com 30 membros. Depois da independência, a Ucrânia iniciou um movimento de aproximação com o Ocidente, ou seja, ela buscou um alinhamento com a União Europeia e com a OTAN, enquanto profundas divisões internas separavam a população. E essa aproximação da OTAN com a Ucrânia é um dos fatores para o surgimento do conflito atual. Como a Ucrânia percebeu que alguns países vizinhos que entraram para a União Europeia tiveram sucesso, boa parte da população ucraniana despertou o desejo de seguir o mesmo caminho. Tanto é que em 2013, após um recuo nas negociações com a União Europeia, ocorreram enormes protestos que levaram à deposição de Viktor Yanukovych no ano seguinte e à ascensão de um governo pró-Ocidente, o governo de Petro Poroshenko. Em 2014, com a queda desse presidente ucraniano que era pró-Rússia, Viktor Yanukovych, aconteceram protestos pró-Rússia e o Kremlin apoiou grupos separatistas que tomaram o controle da Crimeia, que é uma região localizada no sul da Ucrânia e que tem forte presença étnica e linguística russa. Assim, no meio desses distúrbios, os grupos separatistas armados chamados de Homens de Verde assumiram o controle da península da Crimeia e solicitaram a anexação por parte da Rússia. E violando o acordo que foi assinado no ano de 1994, a Rússia enviou tropas para assegurar o controle da região e anexou a Crimeia a seu território, com a justificativa de proteger esses cidadãos russos que viviam por lá. E durante essa crise, mais de 14 mil pessoas morreram nos conflitos entre os rebeldes e as forças ucranianas. Mas em fevereiro de 2015, um plano de paz entre a Rússia e a Ucrânia foi fechado sob mediação franco-alemã, o Acordo de Minsk, que atualmente está suspenso. Também em 2014, a região de Donbas, no leste da Ucrânia, foi palco de conflitos violentos. Como as províncias de Donbas, Donetsk e Luhansk são próximas da Rússia por causa da presença de grande parte da população que tem etnia russa, grupos separatistas armados e financiados pela Rússia mantiveram o controle territorial de partes delas e declararam a independência da Ucrânia. O caso fez com que, por exemplo, clubes de futebol como o Shakhtar Donetsk tivessem que deixar as regiões de origem e atuassem em Kiev. Em 2021, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia exigiu que a OTAN retirasse formalmente uma decisão de 2008 que abriu o caminho para a adesão da Ucrânia e da Geórgia, que também fazia parte da União Soviética, à aliança militar. No mesmo ano, o governo russo também exigiu que a OTAN deixasse de realizar exercícios militares perto de suas fronteiras. A Rússia queria evitar que a Ucrânia entrasse na OTAN, porque, segundo Vladimir Putin, o avanço da OTAN até as bordas do seu território representaria uma ameaça à sua segurança, porque a fronteira entre Rússia e Ucrânia estende-se por 1.576 quilômetros. E em resposta à Rússia, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, rejeitou a ideia de retirar o convite de adesão da Ucrânia à OTAN, como a Rússia havia pedido. A partir daí, o clima de tensão esquentou. No dia 21 de fevereiro de 2022, como uma resposta à intensificação das negociações entre a Ucrânia e a OTAN, Vladimir Putin anunciou que reconheceria aquelas províncias separatistas de Donetsk e Luhansk. Como já foi mencionado, assim como a Crimeia, essas regiões também têm parte da população etnicamente ligada à Rússia. E com esse decreto de reconhecimento de Putin, a Rússia garantia autorização para construir bases militares nessas áreas estratégicas. No dia 23 de fevereiro de 2022, o presidente russo anunciou a invasão da Ucrânia sob o pretexto de desnazificar e desmilitarizar e afirmou que haveria consequências nunca antes vistas caso houvesse interferência externa. Como a Rússia é a segunda potência militar do mundo contra um país muito menor,
estava massacrando qualquer capacidade defensiva da Ucrânia. Assim, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, divulgou logo na manhã do dia seguinte uma mensagem informando que estava adotando lei marcial, que é quando regras militares substituem as leis civis comuns. A partir daí, a Ucrânia recebeu apoio de alguns países, como os Estados Unidos, e está resistindo ao confronto. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. Se vocês quiserem deixar sugestão de vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários, que se eu gostar do tema e for um tema bom, eu vou fazer o vídeo. Deixe o seu like para dizer que você gostou do vídeo. E é isso, pessoal. Continuem questionando, que a sociedade precisa disso. Valeu e até o próximo vídeo.